Amém, meus irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Abra comigo lá em João 8:32. João 8:32 diz assim: Então conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Outras traduções mais antigas dizem: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Feche seus olhos. Senhor Deus, fale poderosamente aos nossos corações. Viemos aqui, meu Deus, para ouvir a Tua voz. Que a Tua palavra seja transmitida aqui de forma clara e audível. Que o Senhor repreenda do nosso meio todo ruído, toda interferência. Que eu seja apenas um canal, um instrumento para anunciar aquilo que o Senhor quer falar esta noite. É o que eu te peço, confiando em Ti, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. João 8:32 talvez seja o texto um dos primeiros versículos que eu decorei. Eu lembro quando pequeno, numa igreja lá em São Paulo, da qual a gente cresceu, teve uma vez que o pastor, ele colocou, na época não tinha projetor, não tinha nada disso, ele imprimiu numa faixa bem grande esse versículo. Então todo dia que a gente chegava na igreja, a gente era obrigado a ler João 8:32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Até por ser um versículo curto. Então fica aí já um versículo para você decorar, para você colocar no seu arsenal de versículos decorados. João 8:32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas o que é a verdade, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas o que é a verdade? Nós vivemos num tempo de tudo relativo, né? Não existe, está aqui, né, um filósofo no nosso meio. Não existe mais aquele conceito a verdade absoluta. Hoje tudo depende de alguma coisa. Então eu tenho a minha verdade, você tem a sua verdade. Tem uns que falam que a verdade é uma questão de ponto de vista. Depende do ponto de vista que você está vendo. Então você tem uma verdade, eu tenho uma outra verdade. Mas como que a gente resolve esse conflito quando todo mundo tem a sua própria verdade? Quem está certo? Quando cada um tem uma verdade, cada um se acha conhecedor e proprietário de uma verdade. Como que a gente acha a verdade certa? Como que a gente consegue achar a verdade absoluta? Como? E isso não é de hoje, porque em João também, 18:38, existe a seguinte pergunta. João 18:38. O que é a verdade? Pilatos está questionando Jesus, o que é a verdade? Perguntou Pilatos, o que é a verdade? O que é a verdade? Eu achei uma ilustração para mostrar um pouquinho desse conceito, que tem uma história de um rei muito vaidoso, que pede para colocar vários espelhos no palácio. E um dia o maior espelho que ele tinha de referência quebrou. E a imagem dele ficou distorcida. E ele começou a se sentir horrível. E com isso ele mandou quebrar todos os espelhos. Ele começa a mandar quebrar todos os espelhos. Mas vai passando o tempo, esse homem adoece, esse rei adoece. E a sua face começa a ficar desfigurada. Mas as pessoas que estavam ao redor do rei, ninguém tinha coragem de falar a verdade. Rei, você está ficando feio. O seu rosto está desfigurado. Pelo contrário, continuavam a bajular o rei. A falar que o rei era belo, que o rei era perfeito. E o rei começou a acreditar nessa falsa imagem, essa falsa versão. E assim acontece com muita gente hoje, que preferem viver no auto-engano, rodeado de espelhos quebrados, do que encarar a verdade.
do que encarar o espelho e olhar para a realidade que você está vivendo. Porque a verdade, a realidade, o espelho vai nos confrontar. Mas, ao mesmo tempo que nos confronta, também tem a função de nos libertar. Porque aí nós chegamos no nosso texto base. João 8,32 diz o quê? Conhecerão a verdade, e a verdade vai fazer o quê? Nos libertar. Mas o que Jesus quis dizer? O que está acontecendo aqui? Qual é o contexto histórico para Jesus chegar nessa declaração? Volta para o versículo 30, Samuel, por favor. Dizendo ele estas coisas, muitos creram nele. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. 33. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como você pode nos dizer que a gente vai ser livres, libertos? Como vocês podem declarar, só o 33, põe na NVI, como vocês podem declarar que a gente precisa de libertação? E lembra todo o contexto histórico do judeu, né? O judeu está acostumado com realmente a escravidão literal. Judeu está acostumado com escravidão de verdade, não conceito, não a escravidão que a gente tem hoje. Porque aí sim entra o 34, põe o 34 agora. Jesus respondeu: em verdade lhes digo, que todo aquele que pratica o pecado é o quê? Escravo do pecado. Então a verdadeira escravidão é a escravidão do pecado. E a verdadeira liberdade não vem de uma religião ou de uma genealogia, mas vem de conhecer a verdade, que Jesus está afirmando que Ele próprio é a verdade. Então até aqui não existia esse conceito que nós temos hoje da escravidão do pecado, da escravidão espiritual. Eles não tinham esse conceito ainda. Eles achavam que quando falasse de escravidão, de liberdade, era no sentido literal. Aqui acontece uma mudança de pensamento, porque eles estão ainda com aquele conceito lá do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, onde o povo viveu escravo e foi liberto de uma nação. Deus trouxe o povo de volta. Deus tirou realmente, literalmente, a escravidão. Então eles chegam e falam: mas espera aí, do que você está falando? Que liberdade é essa? Que eu preciso ter uma liberdade? A gente é descendente de Abraão, a gente já foi liberto. A gente não está mais na escravidão. E aí Jesus chega no versículo 34 e fala: não, vocês não estão entendendo. A verdadeira escravidão é a escravidão do pecado, que vocês ainda estão sendo escravos. Então, vocês precisam conhecer a verdade. E o Evangelho de João, verdade, não é apenas um conceito. A verdade que está no Evangelho de João é uma pessoa. Não é apenas um conceito, mas sim uma pessoa. Porque olha o que João 14,6 vai nos dizer. Jesus respondeu: eu sou. O que ele é? O caminho, a verdade e a vida. Jesus está falando, verdade aqui, agora, não é mais apenas um conceito, mas é uma pessoa. Eu sou a pessoa que sou a verdade. João 1,14 vai também nos dizer: João 1,14 vai dizer: cheio de graça e de verdade.
Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos sua glória, glória como de unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, o conceito aqui não é teórico de conhecimento da verdade, não. Aqui a verdade é uma pessoa, a verdade foi encarnada, a verdade foi revelada através de uma pessoa. Então, se vocês estão querendo saber o que é verdade, qual é a verdade sou eu. Jesus está dizendo, eu sou a verdade. E além disso, o verbo conhecer aqui nesse texto não é algo teórico de você estudar apenas, ter conhecimento, não, é algo relacional, é algo íntimo, transformador. Conhecer aqui não é apenas ler, ouvir falar, mas é experimentar de fato, é andar com essa pessoa. É assim que esse texto está retratando a questão da verdade e do conhecimento. Então, em resumo, se a gente fosse traduzir, e conhecereis a verdade vos libertará, ficaria mais ou menos assim: se vocês andarem comigo, ouvirem minha palavra e viverem em mim, vocês vão conhecer a verdade. E essa verdade vai libertar vocês. Se vocês começarem a andar comigo, a ouvir o que eu estou dizendo e a viver em mim, aí sim vocês vão ter a plena certeza que vocês conhecem a verdade. E a partir daí, essa verdade vai libertar vocês. Amém? Fechamos aí a nossa introdução. Então, tendo isso em mente, o que essa liberdade, essa libertação significa? O que essa verdade faz em nós e pode produzir em nós? É isso que eu pretendo estudar aqui com vocês e falar um pouco com vocês. Então, em primeiro, a verdade que liberta é, acima de tudo, espiritual. Porque Jesus disse no versículo 34 de João 8, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Então, a verdade, ela nos liberta, em primeiro lugar, da escravidão espiritual. Não mais de uma escravidão física. Nós não corremos mais o risco, por enquanto, de nos tornar escravo de uma outra nação. Mas, todo dia, nós lutamos para não ser escravo do pecado. O nosso interior tem uma luta para a gente não ser escravo do pecado. A verdade depois vai nos libertar da segunda coisa que acontece quando nós tropeçamos e damos lugar ao pecado. O que é? O sentimento de culpa. Se tem algo que o diabo usa para nos paralisar, é a culpa. A culpa, meu irmão, é paralisante. Quando você está naquela guerra interior, você está lutando contra o pecado, e de repente o pecado vence, você dá uma fraquejada, a culpa é imediata. E aí, meu irmão, é onde o diabo mais usa. É aonde o diabo mais tem tentado de todas as formas usar essa ferramenta para paralisar todos aqueles que decidiram servir a Jesus. É a culpa. E por último, a verdade nos liberta do medo da condenação. Então, eu conhecendo a verdade, vivendo a verdade, eu vou estar sendo livre da escravidão do pecado, da culpa e do medo. Graças a Deus. Então, não se trata aqui de uma liberdade política, uma liberdade emocional, mas de uma libertação do espírito humano para voltar a viver com Deus.
Porque é isso que nós temos falado aqui, pregado muitas vezes, né? O grande problema do homem é o pecado que nos separa, nos afasta de Deus. E todos nós fomos criados para viver em comunhão com o nosso Criador. Você fora de Deus não tem vida. Não adianta se enganar. Fora de Deus não há vida. Porque nós nascemos para viver ao lado do nosso Criador. Então o pecado tem essa função, nos desligar da fonte da vida, nos desligar de Deus. Então, quando nós começamos a ter o conhecimento da verdade, nós temos a oportunidade de ser livres da condenação eterna. Segundo ponto, conhecer a verdade é mais do que saber, é se relacionar. Como eu já disse, o verbo que foi usado nesse texto, para a palavra conhecer, no grego fala de relacionamento íntimo e pessoal. Conhecer a Deus, conhecer essa verdade, não é sobre saber versículos, doutrinas ou costumes, porque isso aí tem gente PhD em decorar cartilha de igreja, em decorar regras e costumes, servem a uma estrutura religiosa, mas talvez nunca conheceram de fato quem Jesus é. Porque Jesus não está preso, nosso Deus não está preso dentro de uma caixinha, dentro de uma estrutura religiosa. Nosso Deus não está preso nisso. O nosso Deus, ele vai além. O nosso Deus, ele quer que a gente se relacione com ele, de forma pessoal, de forma íntima. Eu não preciso de tutor, eu não preciso de regras e mais regras. Não, eu preciso realmente da verdadeira libertação, que me leva de volta a me relacionar diretamente com o meu Deus. Eu não preciso de intermediário. Não preciso mais. Não precisamos. Nós precisamos permanecer nele. Nós precisamos ouvir a voz de Deus. É andar com ele todos os dias. Porque João 14:6 ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Jesus não apenas diz a verdade, ele é a própria verdade. Não é que Jesus ele apenas fala palavras que são verdadeiras, não. Ele é a verdade. A verdade é Jesus. Sabe como a gente resolve aquele problema que eu falei no começo? De cada um ter a sua verdade? Coloca Jesus na parada. Quando entra Jesus, não tem mais o que discutir. Jesus entrou, não tem a minha, não tem a sua, não. Tem Jesus, a própria verdade. Tem Jesus, aquele que é a verdade. Terceiro, a verdade nos liberta de mentiras que nos aprisionam. Como eu disse, a culpa é algo que tenta nos paralisar. Talvez você já ouviu vozes como: você nunca vai mudar. Talvez você até hoje tenha ouvido isso. Acusações, vozes que olham para você e falam: nunca você vai mudar. Essa pessoa não tem jeito. Deus não te ama de verdade. O seu passado é que te define. Eu olho para o seu passado e isso eu tiro conclusões de quem você é. O seu passado vai sempre definir. A sua herança familiar é o que vai definir a sua vida. Mas essas vozes, meu irmão, não são a verdade. Essas vozes são vozes do engano, são vozes da mentira, são vozes do acusador. Porque o nosso Deus não está relacionado com o engano, com a mentira, com a acusação. O nosso Deus é a verdade, e a verdade de Cristo nos diz: eu te perdoo. A verdade de Cristo nos diz: eu te escolhi desde o ventre da sua mãe. Essa é a verdade que tem que realmente estar na nossa mente dia após dia.
Saber que Deus nos perdoa, saber que vai ter momentos que vamos cair sim, que vamos tropeçar, mas o perdão de Deus está disponível para nós. O perdão de Deus está disponível. Saber que Ele nos escolheu, e por mais que a gente tenta se afastar de Deus, meu irmão, uma hora ou outra você vai estar de volta no caminho certo. Por quê? Porque Ele te escolheu. Ele escolheu você. E o melhor de tudo, 2 Coríntios 5,17 diz que nós somos nova criatura. Você é uma nova criatura. O seu passado não vai mais te definir. O seu passado, a sua herança não define mais a sua vida, porque você é uma nova criatura. Você nasceu de novo. Você foi escolhido. Você foi perdoado. Você foi resgatado. E por isso você é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram. E eis que tudo se fez novo na sua vida. Meu Deus do céu, eu acho que vocês não entenderam nada. Porque se você entender essa verdade, você tinha dado um glória a Deus muito mais alto. Se você entender que realmente o seu passado não te define mais, se você entender que você foi resgatado, que Cristo morreu na cruz por você, que Ele te escolheu, e agora as coisas velhas se passaram, e agora começa algo novo, meu irmão, nós temos que glorificar a Deus. Quarto, a verdade exige um processo. Discipulado, é o que nós temos falado muito aqui. A verdade exige discipulado. João 8,31 diz: se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Temos que passar pelo processo do discipulado, aprendendo, andando junto, compartilhando, para permanecer na palavra. Você quer reconhecer um verdadeiro discípulo? É aquele que permanece na palavra de Deus. Está aí a característica de um verdadeiro discípulo. Permanece na palavra, é um verdadeiro discípulo. E nós sabemos que a liberdade ela não vem num estalo de dedos. Quem dera que a liberdade acontecesse assim, ó. Entrou na igreja, aceitou Jesus e aí a vida dela mudou do dia para a noite. Tudo agora é diferente. Não, meu irmão, é um processo. É um processo, é dia a dia. Ela vem no processo da permanência, da caminhada diária com Jesus. Dia após dia nós vamos caminhando com Ele, vamos aprendendo, vamos sendo aperfeiçoados. Deus vai aparando as arestas. Deus vai nos dando realmente a direção certa. Deus vai fazendo realmente grandes coisas. Como eu falei essa semana numa visita que eu fiz para uma família junto com o pastor Samuel. Enquanto estava indo para essa visita, tomando meu banho ali, Deus começou a ministrar no meu coração do que falar naquele lugar. E uma das coisas que eu falei foi: quem nós somos? Quem nós somos? E eu quero abrir isso para vocês. Quem nós somos? Quem você é? Você consegue definir quem você é? Nós somos resultado daquilo que vimos e ouvimos e experimentamos na nossa infância com os nossos pais. Isso vai definindo quem a gente é. Então você é resultado disso, daquilo que você viu, ouviu, hábitos que você foi aprendendo e adquirindo, e isso foi formando quem você é. Alguns melhores, outros piores, alguns um pouco mais alinhados, outros um pouco mais desajustados, depende do que você experimentou. E aí, aqueles que são casados, aqueles que já têm o seu companheiro, chega num relacionamento com toda essa bagagem, e aí você tem uma outra pessoa que também é resultado das experiências que teve dentro da sua casa. E vocês têm talvez um dos maiores desafios ou missão de aprender a conviver junto. Como é fácil, né? Nem chegou o jantar, já estou falando para os casais. Como é fácil, né?
cada um com a sua história, cada um com o seu costume, cada um com a sua mania, e vocês têm que viver junto. E é nesse processo que nós começamos a nos moldar, porque nós temos que viver junto, não tem outro jeito, não é? Nós temos que viver junto, né, Gabriel? Temos que viver junto, né? E aí é um processo que a gente começa a ser aparado, nós começamos a ser lapidados, e viver a dois nos desafia a isso, a nos moldar, a abrir mão de algumas coisas. Só que aí chega uma terceira fase, para alguns, que é a fase que você tem um filho. E aí, daquilo que você era, dos resultados que você teve, que você obteve, agora você passa para o outro lado da história. E agora você sim tem a missão e a obrigação de formar quem o seu filho vai ser, com as suas atitudes, a atitude que você tem com o seu cônjuge, e aí o seu filho está crescendo e você tem a responsabilidade de tentar de todas as maneiras com que ele seja uma pessoa boa, uma pessoa melhor, às vezes até do que você foi. Então é isso que nos define, é isso que mostra quem nós somos. Então, a nossa vida com Deus, e aí eu até falei isso, né? E aí aonde entra a igreja nessa história? Aonde entra a igreja em tudo isso daí? A igreja entra porque, se no casamento já é difícil, é na igreja que eu tenho a oportunidade de começar a conviver com várias histórias, com vários tipos de pessoas, com vários problemas, com várias situações, com várias imperfeições, e é aí que Deus começa a moldar todos nós. É num ambiente como esse, é vivendo em comunidade, é aprendendo a conviver, é aprendendo a suportar uns aos outros, que nós temos a oportunidade de, imperfeitos, aprender com aquele que é perfeito. Porque tudo isso que eu falei gerou pessoas imperfeitas, sim ou não? Ou gerou anjinho? Não. Essas experiências nos tornaram mostrou os nossos piores defeitos, fez com que a gente adquirisse os nossos piores defeitos, mas quando entramos nesse ambiente, temos a oportunidade de ser desafiado a aprender com a perfeição. Então é isso que a caminhada diária com Jesus nos desafia, a tentar ser alguém melhor. E o segredo de uma vitória espiritual não está relacionado com velocidade, não tem a ver com eu quero me tornar diferente o mais rápido possível, não, tem a ver com a constância. É conforme eu vou sendo constante, dia após dia, é que eu vou sendo moldado, e de repente, quando eu menos percebo, eu estou sendo mudado. Como nós ouvimos, né, a irmã Carmen contou um testemunho de uma pessoa próxima a ela que falou assim, vocês me conheceram aqui nesse ambiente, mas pergunta para a minha família que me conheceu lá no íntimo, se agora eu não mudei. Pergunta para eles para saber quem eu sou hoje. Por quê, meu irmão? O que é isso? Aconteceu assim? Não. Porque essa pessoa tomou uma decisão de começar a seguir a Cristo. E porque ela tomou essa decisão, hoje, com a caminhada, com dia após dia, o Senhor foi moldando, e muitos hábitos que ela tinha no passado, hoje ela já não tem mais. Isso é o Evangelho de Jesus. E o quinto ponto que eu quero falar com vocês é: a verdade nos revela quem somos e quem nós podemos ser. Porque quando a gente conhece a verdade, ela vai nos mostrar uma coisa. Até hoje, até o momento de caminhar e conhecer a verdade, nós vivíamos no engano, sim ou não? O oposto da verdade é o que é? A mentira, o engano.
Então vivíamos no engano. Então quando a gente conhece a verdade, ela vai mostrar o quê? Que nós somos pecadores. Conhecer a verdade é ter o conhecimento que somos pecadores, mas também somos alvos do amor de Deus. Somos alvos do amor de Deus. Conforme conhecemos a verdade, ela vai nos mostrar que a gente estava perdido. A gente estava afastado, Romanos 3:23. Estávamos afastados de Deus. Mas agora nós fomos encontrados, fomos achados por Ele, fomos alcançados pelo seu amor. Conforme a gente vai conhecendo a verdade, ela nos mostra que estávamos presos. Presos no pecado, porque foi o que Jesus disse para esse povo. Vocês ainda não experimentaram a liberdade, vocês ainda são escravos, vocês ainda estão presos, mas agora que conhecemos a verdade e que começamos a andar com a verdade, agora sim, nós temos a possibilidade de ser livres em Cristo Jesus. Eu não sei como você chegou até aqui hoje, eu não sei. Como eu digo sempre aqui de cima, todo mundo num culto como esse é lindo. Eu só vejo gente perfeita, eu não consigo ver pecado daqui de cima. Eu não consigo. Aqui todo mundo é um cordeirinho, um anjinho, uma ovelhinha de Jesus, uma florzinha de Jesus, como a gente cantava na nossa infância. Quem lembra dessa música, Sou uma florzinha de Jesus? Lembra, Júlio? Sou uma florzinha de Jesus. Aqui todo mundo é florzinha de Jesus, olha que coisa linda. Então eu não sei como que você chegou aqui hoje. Talvez você chegou aqui com uma culpa acumulada, não aguentando mais. Aquele sentimento de culpa. A culpa está acumulada já. Talvez você entrou aqui hoje com dúvidas sobre o seu valor. Talvez você ouviu tanta coisa lá fora, tantos problemas que você passou e hoje o seu valor está em xeque e você começou a acreditar nas mentiras do diabo que falou que você não tinha mais valor. Talvez é essa forma. Talvez você chegou aqui preso a traumas, preso a hábitos, preso ao medo do futuro, medo do que vai acontecer no futuro. Mas eu tenho algo para te dizer nesta noite. A verdade de Deus é maior do que as suas falhas. A verdade de Deus é maior do que as suas falhas. A verdade de Deus, ela não apenas expõe os nossos erros, as nossas falhas, mas ela nos restaura. Deus não está aqui apenas para mostrar o quanto que você errou, que todo mundo já sabe, e Deus já sabe, por mais que ninguém sabe, Deus sabe. E Ele não está aqui para apontar o dedo e falar, você é um pecador, não, mas Ele está aqui para te restaurar. Porque se Ele não estiver aqui para te restaurar, não tem por que Ele apontar os seus erros. Não tem porquê. A gente até fala isso, né? Às vezes numa discussão, numa briga. O que adianta agora? Me dá a solução. Às vezes a gente perde tanto tempo mostrando aquilo que todo mundo está vendo. Erramos. Já aconteceu, mas e aí? O que eu faço agora? O nosso Deus não é esse tipo de gente que só vai apontar o dedo e falar, você errou, você é pecador. Não, mas Ele vai falar assim, tem solução para a sua vida. Tem restauração para a sua vida. É tempo de restaurar. É tempo de te colocar de pé novamente. Porque a verdade de Deus, ela vai muitas vezes nos condenar. Muitas vezes somos confrontados com a verdade. Mas essa verdade, que muitas vezes expõe que tem uma condenação, que tem algo, que tem uma sentença, que tem algo, mas tem uma coisa muito maior do que tudo isso. A verdade de Deus, ela tem o poder de te transformar. A verdade de Deus, ela pode transformar a sua vida. Então, meu irmão, para a gente concluir, eu quero te convidar a viver essa liberdade. Eu quero te convidar a viver essa liberdade. Chega de viver essa vida paralisante. Chega de viver essa mentira, esse engano. Viva hoje a liberdade. A liberdade que Jesus promete não é só uma ideia bonita não, meu irmão. Não é só uma teoria religiosa, ela é real. Ela é real. Ela alcança o seu coração, ela cura as feridas da sua alma. Ela dá sentido à sua vida. E ela transforma o seu dia a dia. A verdade de Deus tem poder para transformar o seu dia a dia. É uma liberdade para você recomeçar.
para você seguir em frente, para você não viver mais com medo, com a culpa, não, para você se livrar da culpa, do medo. Como tem aquela canção, eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo da culpa, do medo, do pecado. Eu sou hoje filho de Deus. É viver sabendo que você não está mais preso ao seu passado. O seu passado, Jesus já apagou na cruz do Calvário. Quando você disse, eis-me aqui, Senhor, eu sou pecador. Senhor, como aquele ladrão na cruz falou, eu sou digno, eu sou merecedor dessa cruz. O Senhor não era para estar aí. Sabe o que aconteceu nesse momento? O passado desse homem foi apagado. Quando ele reconhece, quando ele fala, ele bate no peito e fala, eu mereço a morte. O Senhor não merece. Aí a graça de Deus entra na vida dessa pessoa. E o passado dessa pessoa hoje não condena mais ela. O passado não condena, porque agora você é livre em Cristo. Livre para quê? Para viver uma nova história. Tem uma nova história para você. A sua vida não vai terminar aqui, a sua vida não termina agora. A sua vida está começando, tem uma nova história. Por quê? E conhecereis a verdade vos libertará. João 8,32. E essa verdade hoje tem um nome. Qual é o nome dessa verdade? Qual é o nome dessa verdade? Então, meu irmão, viva nele. Viva em Jesus. Caminhe com ele. Permaneça nele. E então essa liberdade vai invadir a sua vida, essa liberdade vai alcançar todas as áreas da sua vida, essa liberdade vai invadir hoje o seu interior, essa liberdade hoje vai invadir as suas decisões. Você vai começar a tomar decisões hoje a partir dessa verdade, a partir dessa liberdade. Você não vai mais tomar decisões precipitadas não. Por quê? Porque a verdade está com você. A verdade, Cristo, que é a verdade, está com você. Essa verdade vai invadir os seus relacionamentos. Essa verdade hoje pode invadir a sua história. Essa verdade hoje pode invadir o seu futuro. E o seu futuro hoje vai ser definido pela verdade. O seu passado não tem mais como consertar, já foi. Cristo já apagou, mas o seu futuro está nas mãos dele. O seu futuro está nas mãos dele. O seu futuro está nas mãos daquele que é a verdade, daquele que te dá condições de viver em liberdade. Então, meu irmão, viver em Jesus é viver livre. Livre do quê, pastor? Livre do passado, livre da culpa, livre do medo, livre para ser tudo o que Deus te chamou para ser. Fica de pé. Senhor meu Deus, obrigado pela tua palavra, Senhor. Nós mais uma vez fomos confrontados por ela. E queremos realmente, Pai, tomar posse. Sabemos que a verdade não é apenas um conceito. A verdade não é algo realmente limitado a crenças religiosas, não. Nós hoje temos a plena convicção que a verdade é o Senhor. E nós queremos viver na verdade. Nós queremos que o Senhor seja a nossa verdade, essa verdade absoluta, essa verdade concreta, essa verdade que tem o poder de nos transformar, que tem o poder realmente de nos libertar, que a gente possa romper com o passado, romper, Pai amado, com os traumas, romper com tudo aquilo que tem nos paralisado, com a culpa, com o medo, e possamos, Senhor Jesus, a partir de hoje, tomar posse da verdade, que essa verdade de fato transforme as nossas vidas, transforme os nossos relacionamentos, transforme a nossa casa, mude as nossas vidas, mude o nosso interior. Senhor, venha realmente transformar de forma radical as nossas vidas, Pai, porque nós queremos viver na verdade, nós queremos viver, Senhor Jesus amado, confiando, Senhor Jesus amado, em Ti, dia após dia. Nós queremos ser moldados por Ti, Pai. Não queremos mais, Senhor Jesus, que o passado continue a nos assolar, a nos assombrar. Senhor, porque nós temos certeza hoje, através da Tua palavra, que o Senhor apagou o nosso passado. E hoje nós temos a oportunidade de viver uma nova vida,
de viver realmente uma nova história. O Senhor tem uma nova história para nós. Nós realmente, Senhor, a partir do momento que reconhecemos que somos pecadores, quando a Tua verdade vem e nos mostra o quanto somos falhos e pecadores, temos a oportunidade de nos tornar nova criatura. E eu te peço, Senhor, faça de cada um nesta noite nova criatura. Faça de cada um nova criatura. Senhor Jesus, que o Senhor realmente comece a reescrever a história de cada um aqui. Que o Senhor comece a reescrever, Pai amado, o futuro, Pai amado. Porque o passado já passou, ficou lá atrás, Pai, não tem como consertar. Mas a partir de hoje, Pai, nós temos a oportunidade de viver o novo. O novo, e o Senhor tem coisas novas para nós. O Senhor tem uma nova vida. O Senhor tem uma nova história. O Senhor tem tudo novo para nós, Pai. E nós queremos viver, Pai amado, o melhor do Senhor em nossas vidas. Nós queremos, Senhor Jesus, ver a nossa casa sendo transformada, ver a nossa casa sendo renovada, ver, Pai amado, os nossos filhos, Senhor, sendo transformados pelo Teu amor, os nossos pais, ver, Senhor, o nosso casamento ser transformado, o nosso casamento ser restaurado. Nós temos a oportunidade hoje, Pai amado, de viver tudo novo. E eu te agradeço, Pai, porque em tudo nós podemos ver a Tua forte mão. Obrigado, Jesus, pelo Teu amor. Obrigado pela Tua misericórdia, que nos alcança a cada manhã. Glórias ao Teu nome. Obrigado, Jesus. E eu te peço, Pai, que o Senhor leve a cada um debaixo da Tua mão poderosa. Que o Senhor ainda nos dê um término de semana, Pai, na Tua presença, tendo experiências novas contigo. Que possamos, Senhor Jesus, a partir de hoje, sair daqui, tendo a certeza que o Senhor tem algo novo para as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém, meu irmão, vá em paz, eu te amo em Cristo Jesus. E até sábado ou domingo, né? Depende de quem vai participar.